Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o AssimCast e hoje a gente tem um programa muito bacana. Vamos falar sobre vendas e tudo que move esse mundo. Vai ser muito bacana. E a gente lembra aqui que no AssimCast a gente gosta de trazer muita informação, muitas histórias. Para você aí que está buscando conhecimento, desenvolvimento, você está no lugar certo aqui no AssimCast. Seja muito bem-vindo. E é isso, senhoras e senhores, a gente vai apresentar os nossos convidados de hoje. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Daniel, tudo certo contigo? Tudo maravilha, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para falar de vendas e profissão, o que for bacana para o desenvolvimento de quem está nos vendo aqui. Maravilha, cara. E também estamos aqui com a Eduarda, também conhecido como Duda, né, responsável por treinamento e desenvolvimento da ACI. Tudo certo? Tudo certinho, tudo em ordem. Então, beleza, legal. Gente, obrigado por vocês estarem aqui hoje, tá? Obrigado por vocês estarem topando aqui também essa ideia. E, como eu disse aqui no início, para a gente poder trazer informação, né? Justamente porque a gente vai falar sobre um tema, sobre um assunto super, né, importante para qualquer que seja o segmento, né, do ramo empresarial aí, que são as vendas, né? Uhum. As vendas aí a gente sabe que realmente, já deixo aqui já a minha opinião, né? Os vendedores realmente são pessoas diferenciadas, são guerreiros, né? O comercial, ele realmente a linha de frente aí das empresas. Então, como eu disse, algo realmente muito importante, portanto, a gente precisa realmente deixar ela o mais afiada possível, né, professor? Seria mais ou menos isso, não? Com certeza. Costumo dizer, a venda está por todos os lugares. Seja essa televisão, esse copo, o microfone, tudo foi vendido de alguém para alguém. Então, tudo que a gente está enxergando, tudo que a gente tem de produto, de consumo, tudo é vendido de alguém para alguém. Então, as vendas estão por todos os lugares. E como você bem falou no início aí, questão da profissão de vendas, muitas vezes aqui levanto a bandeira dos vendedores, muitas vezes uma profissão subestimada. Quem nunca ouviu, né? Ah, você não tem profissão, vai ser vendedor. Eu fico revoltado, porque Sim. é uma das profissões mais importantes que tem. Sim. Porque não tem como a gente ter alguma coisa sem alguém vender algo para nós. Com então, certeza. Envolve resiliência, se acordar na chuva, com um filho às vezes doente. Você vai ter que ir para o campo das vendas e vender e fazer o teu melhor. Então, eu valorizo demais, respeito demais essa profissão. Perfeito, concordo plenamente contigo. Comentei um pouquinho nos bastidores, já trabalhei já com vendas e para mim foi uma escola assim, que eu carrego até hoje. E realmente também concordo contigo quando você diz que aquela máxima que todo mundo é vendedor, né? Exatamente. Se você é médico, inclusive, você é vendedor. Sim. De alguma forma, a gente está sempre se vendendo, né? Ou melhor, né? o nosso trabalho, né? Então, é importantíssimo isso para os nossos negócios, né? Perfeito. Até essa questão que você falou que você trabalhou com vendas, você continuou com certeza trabalhando com vendas, porque você está vendendo uma ideia. Sim, lógico. Está vendendo um produto, um serviço, alguma coisa. Esses dias eu estava falando com um colega meu, advogado, ele falou, cara, eu não sou muito bem em vendas. Porra, como não, meu colega? Você está na frente de um juiz lá, você tem que fazer o quê? Você tem que vender uma ideia e convencer ele que aquela ideia é a certa, né? Então, Perfeito. É o que você falou. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Perfeito. Até porque, ainda está falando sobre essa questão, por exemplo, advogado, né? Ou mesmo algumas profissões que não vão seguir uma linha direta de vendas, Perfeito, né? Isso Mas aí a gente fala também sobre precificação, né? Valor, apresentação. Né? Exatamente. Você está se vendendo na forma de se vestir, de falar, de se comportar, de vender um produto físico, ou o que é mais difícil, talvez, um produto intangível, um serviço que você vende que você não consegue pegar. Então, como é que você vai fazer isso? É com venda, né? Perfeito, é isso aí. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui, principalmente aqui, o nosso tema de hoje é falando sobre a Academia Empresarial da Assim, né? Que aí, à frente desse projeto, então, o professor Daniel aqui com a gente hoje, também é responsável também por esse plano, a Duda aqui, para a gente poder entender bem de como funciona, né, esse projeto, que eu já dei uma olhada, é muito bacana, então fica aqui com a gente para a gente aprender junto aqui, inclusive. Mas, professor, a gente gosta de saber um pouquinho antes ali né, de estar hoje à frente desse projeto aí, a gente gosta de saber que existe uma caminhada, né? Exato. Até que isso, de fato, se concretizasse, né? Queria entender um pouquinho aí da tua bagagem aí para estar
à frente desse projeto de vendas. Legal. Então, rapidamente, eu sou formado em comunicação social, mas eu costumo dizer, sou de Curitiba, né, nascido e criado, mas sou um curitibano falsificado, porque o curitibano tem fama de não conversar muito com as pessoas, etc. Mas vou dizer que até os meus 16 anos eu era mais ou menos assim, não era muito sociável, mas por alguma ironia do destino fui fazer uma faculdade bem do quê? De comunicação. Então, Aí tu conversa com o pessoal no elevador, então, cara? agora sim, mas antigamente não. Mas aí, falando em vendas, como é que você vai trabalhar com vendas se você não fala, né? Não tem muito como... E hoje, trabalhando com treinamento. Mas, basicamente, meu primeiro emprego foi com vendas. Depois que me formei, já entrei no mundo das vendas. Aí era promotor de vendas, depois trabalhei em banco. Fui gerente regional de grandes empresas aí de varejo, sempre trabalhando com vendas, até chegar hoje na consultoria que eu tenho, e estamos fazendo um trabalho aí muito bacana em parceria com a Sim nesse programa de desenvolvimento em vendas. Então, eu costumo dizer que eu posso falar com propriedade porque eu sempre tive no chão de loja, que eu costumo dizer. Então, eu sei como as coisas acontecem lá no chão de loja, porque nunca fui um vendedor ou uma liderança de escritório. Vou lá onde o público está elogiando e também reclamando. Então, tudo que acontece de bom e tudo que não é legal que a gente não tem que fazer. Então, minha trajetória em vendas vem dessa vertente, desde a época da faculdade, saindo de um curitibano que não falava com ninguém, até um curitibano que já deu palestra para 400 pessoas, 500, está em grandes turmas de treinamento, né? Então, essa é uma trajetória de transformação, principalmente, e é o que eu vejo muito nas pessoas que trabalham com vendas, né? Fazendo um paralelo. Você pega uma pessoa que às vezes não tem um grande desenvolvimento, mas entra em programas como esse que nós estamos falando e se transforma e sai uma outra pessoa. Inclusive, nós temos casos, né, nessa turma que nós estamos tendo da formação que já estão tendo resultados reais com a turma funcionando. Que maravilha, perfeito. Então é isso, é muito dinâmico, né? Perfeito. Então, volto a dizer, né? Então aí está aí a prova real, né, de que isso funciona na prática, né? É que a gente fala na sala lá, funciona. Perfeito. Duda, queria saber de ti também, aí falando um pouco sobre a CI, sobre a Sim, essa questão de o porquê, né, trazer um plano como esse, um programa como esse, né, da academia empresarial. A gente já sabe, já falamos aqui em alguns outros programas também, justamente que a Sim tem esse protocolo, né, de atender as demandas, né, dos empresários ali para que todo mundo possa estar sempre em desenvolvimento. E como é que foi isso para ti também de estruturar isso, né? E como é que as coisas foram acontecendo? Então, lá na CI, né, a Juciliana e o professor Alexandre Weider, que é o diretor da ESIG, a ESIG é uma escola internacional de negócios, então eles fazem educações corporativas para empresas, né? Então, a Juciliana, junto com o professor Alexandre Weider, ficaram um tempo ali programando, né, o que trariam para os nossos empresários de Rio Mafra. Então, nós temos 7 programas dentro da Academia Empresarial assim, e aí a gente foi estruturando ano passado conforme as necessidades que nós teríamos nesse ano. Então, nós começamos com o programa de gestão em finanças, que seria para setores mais financeiros, para gestores financeiros, até mesmo proprietários que cuidam da área de finanças. Aí agora a gente já veio com um programa avançado em vendas, que é mais para a equipe comercial e também para líderes nas vendas, né? E agora a gente vai entrar com um programa de apoio à estratégia empresarial também, que é ali a parte de fazer o planejamento estratégico, então mais para gestores, proprietários das empresas também. E aí a gente teve essa demanda realmente, né? Então, de trazer programas maiores para que, por exemplo, no de vendas, a gente vê que as equipes precisam até de um incentivo, né? Às vezes a pessoa tem ali a técnica, mas estruturar essa técnica também. Então, eu como aluna também do programa avançado em vendas, a gente tem aprendido cada vez mais como estruturar essa parte, porque não é só chegar e vender. Né? Se fosse assim, era fácil, todo mundo estava vendendo, todo mundo estava ganhando dinheiro, né? Mas então, até estruturar, fazer ali o funil, como fazer a prospecção do teu cliente, qual que é o teu cliente ideal, né? Então, às vezes, não adianta a gente querer oferecer o produto e não saber se aquele produto serve para aquele, né, cliente ou não. Sim. Então, essa foi a ideia de trazer programas determinadas áreas dentro da empresa, para estruturar a empresa, né? E ano que vem a ideia é trazer mais programas como esse, mais, né, de acordo com a demanda também dos nossos associados. Maravilha, perfeito. Bom, isso é muito importante. E já aproveito e puxo aqui um assunto, aqui um gancho
sobre essa questão das vendas aí, fazendo essa pergunta para você aí, professor. Qualquer um pode vender ou não? Qualquer um pode vender. Muitas vezes a gente ouve que vender é dom, né? Mas isso não é um mito, não é vender o dom. Como se a gente nascesse e o médico desse um tapinha na bunda e falava, você vai ser vendedor. Então, as pessoas treinando com desenvolvimento, treinamento, se dedicando, qualquer um pode vender. Até o mais tímido, desde o mais tímido até o mais expressivo. Você com técnica, como foi bem falado pela Eduarda, você com comportamento de vendedor, você pode vender sim, qualquer um, até qualquer pessoa que tenha esse interesse, porque como a gente já falou, todo mundo está vendendo alguma coisa. Então a gente está vendendo uma ideia, está vendendo um produto, um serviço, seja lá o que for. Mas sim, todo mundo pode vender, mas precisa de desenvolvimento. Perfeito. Porque ninguém nasce assim, uma luz maravilhosa que ilumina. Não, agora você vai vender sem estudar, até porque as vendas mudam. A venda de 10 anos atrás era de um jeito, de 50 é outro, hoje é de um jeito, amanhã vai ser de outro. Então, com essas mudanças cada vez mais rápidas que a gente está passando, a gente precisa estar cada vez mais se especializando. Então, por isso que as pessoas, né, os nossos alunos hoje dentro do PAV, com certeza já estão à frente, porque eles estão vendo as principais tecnologias e, principalmente, as principais técnicas de venda hoje do mundo moderno. Perfeito, perfeito. Bom, e como o Eduardo comentou ali também, gestão, né? Comentou ali sobre gestão. Quando eu ainda era vendedor, fazia praça mesmo, né? Varejo e tudo mais, não era aqui na cidade. A gente ouvia muito falar sobre gestão. E queria passar esse assunto para ti, para que a gente pudesse entender o que está ligado com o quê. Porque acredito eu que a gestão, né, ser um gestor está totalmente ligado à sua parte de vendas. Exatamente. Porque penso eu que se a maioria dos vendedores aí, quando se trata, ou seja de um varejo ou na parte do comércio mesmo, geralmente trabalham com metas, né? E aí, como dizia um supervisor meu lá, poxa, se você só olhar o número e você não saber o que você vai fazer com ele, como você vai destrinchar isso, como você vai mover isso na tua carteira, ele só vai ser um número, né? Só um número. Então, queria que o professor contasse para a gente um pouquinho sobre essa questão de gestão, para que nada mais é do que ter o planejamento, né? Ter ali os números nas mãos. Qual a importância disso para as vendas? Perfeito. Aí tem duas situações, né? Uma coisa, como você bem disse, um líder que tem equipe de vendas precisa ter a sua gestão do seu negócio e os vendedores para fazer a gestão dos seus vendedores. Porém, o vendedor também tem que ter a sua autogestão. Então, eu, Daniel, mesmo que eu trabalhe solo, sozinho, sem uma liderança, eu obrigatoriamente tenho que ter a minha gestão. E a gestão em vendas, ela não acontece só quando você está atendendo o cliente, principalmente no pré-vendas. Então, o que seria um pré-vendas, né? Como está a minha agenda? Quantos clientes eu vou prospectar essa semana? Quais são os dias que eu tenho maior probabilidade de o meu decisor me atender, por exemplo? Então, por exemplo, se eu ligar por experiência própria, se eu for ligar para pessoas de recursos humanos para oferecer meu produto, eu sei que na última semana e na primeira são as mais difíceis deles falarem, porque é fechamento, depois pagamento. Então, eu sei que nessa minha agenda, sim, eu vou continuar ligando nesse período, não vou deixar. Mas eu sei que a probabilidade vai ser em períodos específicos. Vendedor que trabalha com meta, dividir a meta por semana. O vendedor que trabalha com meta, quais são os dias de semana que eu vou ter maior fluxo e a minha meta, meu atingimento de meta vai ser maior. Porque se eu pegar um mês aí de 30 dias, vamos fazer uma conta aqui de facinho. No dia 15 do mês, se eu tiver 50% da meta, eu vou estar dentro da meta? Não necessariamente, porque pode ser que as últimas 2 semanas tenham um peso muito menor. Então, eu tenho que estar no dia 15 com 60%, 70% da minha meta para projetar 100%. Então, essa gestão tem que vir do vendedor. Ele tem que fazer o que eu costumo dizer ali, que é a tua conta diária. Minha meta era 5 mil ontem. Se eu vendia ou a mais ou a menos, hoje já não é 5, ou é um pouco a mais ou um pouco a menos a minha diária. Sim. Então, o vendedor que é sozinho tem que ter a sua autogestão. A liderança tem que entender isso, porque não dá para se perguntar para uma liderança quanto você tem que vender por dia, a pessoa não souber.
se um vendedor não souber. Então, Sim. não dá para levantar, hoje eu vou vender sem ter essa gestão, mas foi muito bem colocado também. Perfeito. Essa questão aí. Perfeito. E justamente também, eu lembro que quando eu fazia a venda, né, de uma determinada marca aí, e era para supermercado, então as duas principais semanas, as duas primeiras semanas do mês são as principais. Então, realmente, se você não chegar a 70% da meta batida ali até o dia 15, difícil ali que você, a não ser que você faça uma ação ali. Exato. Enfim. E a própria gestão de indicador, né? O que é mais... que eu tenho que entender? Eu consigo atender mais clientes e vender com ticket médio menor, ou meu ticket médio é maior, eu vendo para menos clientes? Claro que o mundo ideal é você vender para cada vez mais clientes com ticket médio cada vez maior. Mas eu preciso entender do meu foco, do meu negócio. Eu vou atender menos clientes, mas o meu valor agregado vai ser maior para eu bater a meta. Ou eu vou ter que ganhar na produção, vou ter que vender para bastante gente com um ticket menor para entregar meu resultado. Então, tudo isso está dentro dos indicadores, está dentro dos nossos treinamentos, que é a gestão do vendedor em si. E me corrija se eu estiver errado, né, professor, mas é o tipo de coisa que o vendedor tem que estar olhando diariamente, né? Se puder, até mais de uma vez no dia, não é isso? Tem que ser um farol, eu costumo dizer, tem que fazer 1 hora a hora. Uma liderança tem que fazer 1 hora a hora. Daniel, qual 10 horas da manhã? Quanto você tem? Meio-dia. Porque não adianta o vendedor querer, ou a liderança querer, lá às 6 horas da tarde, quando a loja está fechando, ou o comércio está fechando, aí você vai cobrar. Então, assim, você tem que fazer uma gestão de precaução, né? Uma gestão assim, meio-dia, não estamos projetando. Ponto de partida não. Vamos fazer um ponto de situação. O que a gente tem que fazer? É realmente fazer as paradas técnicas que a gente vê, por exemplo, num vôlei, num esporte, vamos parar aqui e vamos para uma outra direção. Sim. Então, não adianta chegar no outro dia e reclamar que a equipe não bateu meta, se durante a gestão da liderança, por exemplo, ela não acompanhou os números e indicadores. Então, ela tem que ter o domínio na sua mão ali, tem que ter o controle, né? Sim. Professor, trouxe um assunto ali que eu acho bem bacana a gente poder falar aqui também, principalmente porque ele é muito atual, né? Essa questão de que eu também sou de uma família de vendedores aí, então meu pai foi sempre vendedor e a gente sempre acompanhou essa rotina aí. Então, aquele negócio do bloquinho de nota, aquele negócio, né? Sim. Não eram tantos clientes para serem atendidos e a gente vê que o mundo foi mudando. Consequentemente, o vendedor foi mudando. A gente, inclusive, deixou de ouvir bastante a palavra vendedor e passou a ouvir mais o consultor. Perfeito, né? É isso aí. Um consultor de vendas. Então, isso acho que tudo foi mudando. E também até aproveito para estender depois a pergunta também para a Eduarda poder complementar, porque eu tenho certeza que isso também chegou para sim, né? Porque são novos vendedores também. Como é que você vê essa linha do tempo e quais são aí que você indica, identifica melhor, as principais mudanças e que hoje um vendedor, ou melhor, um bom vendedor sempre tem que estar ligado? Ótima pergunta, e vou até fazer um paralelo. Na minha época ali, quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, meus pais falavam, para você ser alguém, você tem que ter um curso de datilografia. Quem que ia, né? Eu ia lá fazer um curso de datilografia, tem que ter um curso de informática, computação. Então, se eu for falar para as minhas filhas hoje, tem 12 e 17 anos, que é uma máquina de escrever, só se for num museu, né? Então, elas não vão entender. E o vendedor é a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que hoje nós, com vendas, especificamente, nós precisamos saber aprender, desaprender e reaprender. Porque o que eu aprendi ontem, hoje talvez não valha mais, não funciona. Então, eu tenho que desaprender aquilo que eu já sabia e aprender coisas novas. Então, se você for ver antigamente, tinha muita questão dos vendedores porta a porta, você falou dos bloquinhos. Eu lembro até hoje que tinha um vendedor que ia lá na casa dos meus pais, parava com uma Paraty marrom, vender produto de limpeza. Hoje, com a tecnologia, com o WhatsApp, com o celular na mão, eu costumo dizer que o WhatsApp hoje é a rua mais movimentada do mundo, porque está tudo na tua mão. O cliente está na palma da sua mão. E você não precisa mais necessariamente, apesar de sim ter ainda profissões que a gente tem que visitar, etc. Mas hoje, basicamente, na palma da tua mão tem tudo ali. Tem tudo. Porém, falando em mudança, tem os pontos positivos e os pontos de ameaças. Eu tenho mais acesso ao cliente, porém, o meu concorrente também tem. Então, o cliente que antes, no olho falava só comigo,
Hoje ele fala comigo, com você, ele fala com 10 vendedores ao mesmo tempo. Então, essa tecnologia hoje ela é muito boa, mas é boa para todo mundo. Aumenta muita oportunidade para mim, mas aumenta para você e para você. E se eu não souber, como a gente falou, trabalhar tanto no presencial quanto no virtual, nos vários canais hoje, que eu costumo dizer hoje que o cliente é muito omnichannel, né? O que é o omnichannel? Ele compra no pessoal, ele compra pelo WhatsApp, ele compra pelo site, então ele tem a oportunidade de comprar em vários canais. Então o vendedor hoje que não sabe vender pelo WhatsApp, ele vai perder. O vendedor hoje que não souber também vender pelo presencial, entender o seu cliente, saber fazer perguntas inteligentes para identificar necessidade, ele vai perder. Antigamente o cliente não tinha acesso às informações que tem hoje. Hoje na palma da mão, antes de você comprar alguma coisa, você já sabe tudo. Perfeito. Então, a quantidade de informação hoje que um cliente tem e antigamente não tinha é absurdo. Por isso que eu costumo dizer, e eu falo algo aqui até provocativo e forte, o vendedor que não se adaptar, ele vai ser extinto com certeza nessa época de tecnologia, inteligência artificial. O vendedor que é só informativo, que chega na loja e fala, essa TV é uma TV de 32 polegadas, e tem tal coisa. Isso aí o cliente já sabe, ele já vai chegar lá sabendo isso. Então, ele precisa fazer o quê? Trazer uma solução cada vez mais além daquilo que o cliente já sabe, fazer um atendimento cada vez mais personalizado e, principalmente, eu costumo dizer que tem muito dinheiro na mesa, como que o cliente é tratado depois que sai da minha loja ou depois que compra comigo, seja por qualquer canal. Porque ninguém dá muita atenção para essa questão também do pós-venda, né? O cliente saiu da loja, eu posso fazer uma pergunta, das 10 últimas compras que você fez, quantas você foi tratado com uma pesquisa, alguém entrou em contato com você depois que você fez a compra? Quase ninguém. Então, a gente tem que cuidar muito hoje, porque o vendedor estritamente informativo ele vai ser eliminado por uma inteligência artificial que tem tudo na mão dele. Sim. Agora, o vendedor que é consultivo, que acompanha o processo de compra do cliente e sabe que a venda não tem só começo, meio e fim, mas tem o começo, na verdade, da venda começa quando o cliente sai da loja. Eu costumo dizer também que 5% do potencial de compra de um cliente está quando ele compra com você. 95% está depois que ele vira as costas. Como que você se relaciona com ele para ele continuar comprando com você? Sim. Então, Sim. nessas mudanças, tem que estar muito antenado a isso, dar muito atenção ao cliente, não ser só aquele vendedor que chega dia 25, começa a encher de mensagem, de ligação, aí fica muito na cara. Agora, como você se relaciona com ele e literalmente se importa com ele, Sim. essa é a primeira questão. Inclusive, no curso, nós tratamos muito isso. Então, primeiro, se importe com o seu cliente e depois venda para ele. Sim. Porque se for só um vendedor informativo para mandar tabloide, para falar que uma TV de 32 tem 32 polegadas, que uma TV tem entrada HDMI, isso está tudo na informação. Principalmente nessa época que está muito artificial, né? Então, o cliente também precisa ouvir um contato humano. Eu estou falando com um vendedor que está me dando atenção, não é uma máquina falando comigo. Então, tem muita coisa envolvida nisso aí que o vendedor precisa aprender, desaprender e reaprender muito rapidamente. Perfeito, perfeito. Inclusive, a gente teve recentemente dando uma palestra lá na Assim e justamente foi falado sobre isso, né? De quanto as pessoas não gostam de ser atendidas por robôs, né? Porque apesar de, né, a gente quer estar falando com humanos, né? Exatamente. Assim, eu acho que o professor foi super feliz na colocação e justamente porque eu particularmente sinto uma falta hoje de você ser perguntado, sabe? Pergunta, e aí, né, professor, eu acredito que seria mais ou menos essa linha, né? Acho que primeiro, antes de você vender alguma coisa, acho que você tem que saber o que a pessoa precisa, né? Com certeza. Não que vezes ou outra você vai vender o que você precisa vender, né? Mas acredito que até aí, para isso, vai existir as técnicas, né? Corretas? Com certeza. E também entender qual é a necessidade, que afinal de contas você está tratando de soluções para o teu cliente, Exatamente. seja ele qual for, né? Então, entender o que ele vai precisar. E aí, eu trago uma questão para a Eduarda também, para a gente entender hoje como que está a procura, né, desse curso.
Porque eu confesso para vocês que hoje a gente andando às vezes em loja de varejo, tive recentemente, e não aqui na cidade, numa loja de carro, fiquei frustrado, inclusive, com o tipo de atendimento, né? Porque realmente você vê que em nenhum momento eu fui ouvido do que eu preciso, entendeu? Mas sim do que eu quero te vender, sabe? Isso fica muito claro, né, professor? Sabe que isso é um grande um erro e um mal do vendedor. Ele vender pensando primeiro no bolso dele, no gosto dele. Eu vou vender essa TV porque eu gosto dela. Vou vender isso aqui nesse valor porque é o que cabe no meu bolso. Sim. Mas não é para você. Não é no teu potencial de compra, não é na cor que você gosta, é na cor do teu cliente. E você só vai fazer isso perguntando. Inclusive, falando em atendimento, dentro do módulo, de um dos módulos lá da formação, nós temos uma atividade muito prática, que é o que eu gosto muito. Fizemos cliente ocultos em algumas Muito lojas, legal. não vamos falar aqui quais são, obviamente. Legal. Mas, assim, em duplas, cada um foi, Aham. entendeu como é que funciona o processo de venda, não pode faltar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, já foi com aquele mapa de vendas, que é uma ferramenta que a gente tem lá. Uhum. E cada dupla foi para um estabelecimento da cidade para medir a qualidade do atendimento. E aí teve bons atendimentos, assim como teve atendimentos falando, a gente falou assim, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, Porque muitas vezes eu como professor, levo casos para as salas pela experiência aí de mais de 30 anos aí de chão de loja. Só que às vezes as pessoas podem achar que é só mais uma conversa. Não, nós vamos ver na prática mesmo como é que funciona. Então, depois que eles estudam toda a estrutura, eles vão medir essa estrutura na prática, que é visitando e fazendo uma simulação de compra. Quero comprar esse copo, quero comprar um produto, um serviço, enfim. E aí sai muita coisa boa, mas também sai coisa assim, nossa, não acredito que hoje as pessoas estão fazendo isso. Sim. E acontece muito. Sim, perfeito. Então, eu acho que aí cabe o nosso olhar, e para vocês que estão vendo a gente aí também, vendo o programa ali depois, do seguinte, não vamos olhar para esse cenário como assim, nossa, e agora? Uma coisa. Cara, é uma oportunidade aí, cara. É uma oportunidade para você que está buscando, de repente, uma nova profissão, né? Está buscando, já é vendedor, quer melhorar ainda mais, que, como o professor já trouxe aqui também, se está parado, já está errado, né? Tem que estar aí se atualizando. Então, é uma oportunidade do empresário também, empresário precisa melhorar seus números. Ganhar dinheiro para, né? Então, acho que isso é super válido mesmo. Eu queria, volto aqui com o Eduardo para a gente entender a questão dessa demanda, como é que está o público que vem aderindo, né, o curso, né? São jovens, tem pessoal mais velho, qual é o público hoje que está buscando, está sempre melhorando, vamos dizer assim, né? Todos. Ótimo. Então, mas a Izig trabalha justamente, né, que é a nossa parceira, trabalha essa parte de trazer programas que são personalizáveis para as empresas. Então, a gente faz os perfis de turmas, eles são muito mistos, né? Então, a gente tem proprietários de empresa, tem o pessoal do comercial mesmo, os vendedores que estão lá na linha de frente. Então, a gente está com um público bem misto, né, Daniel? Bem misto. Isso é bom para a turma, porque enriquece, né? Lógico, troca de experiências, né? Tem vendedores B2B, B2C, né? Vendedor que vende para empresas, vendedor que vende para o consumidor final, que vende serviço, produto físico, qualidade de vida. Então, está sendo muito rico, como as aulas são muito práticas. Então, isso se torna muito claro que a troca é fantástica. Perfeito. É muito bacana. E é legal porque cada um, mesmo que um venda para a empresa, o outro venda para o consumidor final, a gente consegue trocar uma ideia muito legal, né, com a turma. Então, a gente está diariamente, ali nas sextas-feiras que nós, né, se reunimos, sempre estamos ali trocando experiência, dicas, o que funciona para um, o que funciona para outro. E sempre é enriquecedor para nós, né, como vendedores, porque a gente consegue aprender, né? Algumas técnicas são tão simples que a gente viu ali até no cliente oculto, que é coisas básicas, perguntar o nome do cliente, às vezes não acontece. Exato. Então, o Daniel falava, gente, vocês vão ver lá fora. E a gente viu lá fora, realmente. É bem bacana, porque você vê que realmente é o básico bem feito, estruturado e que funciona. Perfeito. Eduardo, você também já faz parte da gestão da SIM há algum tempo, se não me falha a memória. E te pergunto, né? Tu é bem engajada aqui já nos projetos. Como que é para você estar hoje como aluna, e no sentido de que a gente sempre tem aquela impressão às vezes de, poxa, não, acho que isso aqui eu sei, não, acho que isso aqui eu já... Não, é uma coisa que é...
Eu já tive essas experiências de às vezes você ir para Um treinamento? algum treinamento, pensar, poxa, não, eu vou pra gente ver, né? Como é que vai ser? Porque, já ouvi falar sobre isso e tudo mais. Teve alguma dessas dos assuntos que foram abordados, inclusive, que você pensar, poxa, como você já trouxe até aqui, poxa, isso aqui, eu não fazia ideia que era assim, né? Poxa, isso aqui eu posso trazer pro meu dia a dia. Como é que é a tua experiência como aluna na prática? Nossa, excelente. Até desde a parte de prospecção, ferramentas que auxiliam, porque agora, o que acontece, né? Eu percebo que a gente tá na era da inteligência artificial, tá na era de só dar uma perguntada pro ChatGPT, ele te entrega tudo, mas às vezes você não sabe aproveitar aquela ferramenta do jeito que é. O Daniel passou para nós ferramentas de prospecção que nós podemos utilizar no nosso navegador para buscar contatos, como ligar para o teu cliente. Então, qual que é o passo a passo que você pode utilizar para ter uma visita com o teu cliente, aquele cliente frio que você nem conhece, nunca viu a cara dele. Então, é bem bacana. A comunicação com o cliente também, né? Até a gente estava conversando com a equipe lá, né? Tá fazendo eu, o Jorge e a Yasmin. Nós 3 estamos fazendo o programa. Então, até o tom de voz que você utiliza para falar com o teu cliente, as pausas, né? Os perfis de cliente. Então, tudo isso é muito importante para que quando você chegue lá no teu cliente, você saiba identificar se aquele cliente ele vai precisar de uma linguagem mais técnica, se aquele cliente ele quer desabafar com você, ele é mais sentimental, ele vai comprar com a emoção. Então, tudo isso para você entender quando você chegar lá e conseguir fazer, né, entender a demanda dele e entregar também a solução, né? Não só ir lá vender, né? Então, é justamente isso. A gente aborda as técnicas de venda e também criar esse relacionamento com o nosso cliente. Então, está sendo muito legal a experiência. Maravilha, maravilha. Bom, acho que aí aproveitamos para a gente falar um pouquinho sobre alguns tópicos, inclusive do curso já, né? Acho que é legal a gente falar sobre a maioria, pelo menos deles, ou melhor, né? Alguns tópicos que são bem importantes também. Sim. E aí, a questão de linguagem, eu acho que isso realmente faz muita diferença, né? Dando um exemplo meio esdrúxulo aí da questão de, poxa, eu vou vender lá uma vassoura, uma dona de casa ali, eu falo, ela tem a parte química, com as substâncias, não sei o que é isso, né, professor? Não faz nada, não faz sentido, né? A linguagem simples quando for simples, talvez mais sofisticada quando você precisar usá-la. Qual é a importância disso tudo? Queria que o professor contasse um pouquinho pra gente dessa parte tão importante da linguagem nas vendas. Eu costumo dizer, até tem um slide que sempre encerramos os módulos, que o segredo é a adaptação. Então, se é um cliente mais pragmático, que é aquele racional, que quer as coisas mais rápido, se eu for um vendedor que fala mais morosamente, se eu ficar enrolando muito ele, vai me passar por cima de mim e não vai comprar. Se é um cliente que é mais afável, que ele é mais emocional, que fala mansa, mais tranquilo, e eu sou muito acelerado, eu vou assustar ele. E ele vai embora. Então, a gente precisa entender. Então, tem uma atividade muito prática lá que a gente fez, que é quais são os perfis do cliente, como que eu me adapto a esse perfil. A própria comunicação, o tom de voz, a comunicação, a gente trabalhou muito a parte não verbal, a parte corporal, de tom de voz, comunicação não violenta, porque às vezes, por exemplo, se eu for uma pessoa muito prática e eu for falando para você de forma prática, pode ser que eu te assuste, te magoe, e aí pode ser uma forma de comunicação violenta. Então, como que eu me comunico de forma não violenta com o cliente? Nos meus gestos, na hora de falar. Se eu estou apresentando uma proposta, um cliente B2B, eu estou vendendo para uma outra empresa, como que eu me comporto numa mesa? Sim. Se eu ando, se eu não ando, se eu falo alto, as pausas. Fizemos até uma atividade bem bacana, até na forma de pausar em alguns momentos da venda, como muda completamente. Time super importante, é verdade mesmo. Como muda a percepção do produto, da solução que você traz. Então, fizemos literalmente um antes e depois e o pessoal ficou impressionado. Caramba, como muda muito isso. Então, até porque a maioria da nossa comunicação é o não verbal também, né? Então, o nosso corpo fala muito mais do que a nossa voz. E quando estamos falando, tem que ser congruente. Fala e o verbal e o não verbal. Porque não adianta eu falar que quero, mas no corpo fala que não quer e vice-versa. E não só eu. Como que o meu cliente também? Como que eu entendo como você se comporta? Será que o meu cliente está satisfeito, mesmo não falando nada ou não? Então, no treinamento, nós treinamos por várias vezes,
Como eu identifico, mesmo não verbalmente, se o meu cliente está interessado na minha proposta ou não, porque se eu me ligo, se eu me conecto a isso, eu já posso mudar. Se eu falei alguma coisa e o não verbal dele já foi ruim, eu tenho que resgatar alguma coisa para trazer esse calor da venda novamente. Então, como eu digo, é bem prático. Eu costumo dizer que é bem expositivo no bom sentido, porque eles vão à frente, eles falam, a gente corrige na hora ali, pontua. Então, é um pouquinho de teoria, porque tem que ter na receita do bolo, mas é a prática que funciona mesmo. Nossa, adorei isso, cara, de verdade Já está mesmo. querendo fazer o próximo Com módulo, certeza, o com próximo certeza, curso. com certeza. Não, porque eu acho que aí, professor, acho que aí a gente resolve, sabe? Porque hoje no mundo com muita informação, muita tecnologia, a gente sabe que a gente tem que sempre peneirar muito bem o que a gente vai comprar na internet, de curso e tudo mais, né? Então, existe, o professor aqui, acho que vai concordar comigo, né? Milhares aí hoje de outros cursos. Muitos cursos bons também, mas muitos também bons, como tem outros cursos exatamente. que não Mas eu atendem. acho que você colocar isso em prática, o que vocês estão aprendendo, eu acho que isso é fundamental, porque aí você consegue ver se isso funciona, se isso não funciona. E às vezes as pessoas têm a teoria, mas às vezes não vão usar, né? Eu tenho medo, mas daí, e se ele me falar uma coisa aí, eu não vou saber responder e tudo mais. Então a hora de errar é ali também, né? É aquela história que eu costumo dizer, né? Tem muita gente com uma experiência gigantesca, experiência teórica, porque leu 1 milhão de livros, participou de 1 milhão de cursos, e a experiência prática, como é que tá? Sim. Que é o jogo jogado, que eu costumo falar lá, é a vida real, como é que funciona? Vamos para o cliente oculto, vamos fazer simulação, nós estamos agora hoje... Fizemos no último módulo e no próximo também vamos ter. Vamos fazer uma simulação real. Você vai apresentar o teu negócio para o cliente. Como que você vai se comportar na sala? Como que você vai falar? Você vai vender aqui, ó, para a turma, né? Claro que dá um friozinho na barriga, né? Mas faz parte do jogo. As pessoas precisam se expor também nessa questão da parte de habilidade, porque a gente ouve falar muito em competência, mas basicamente qual é o conceito de competência? Competência nada mais é do que um tripé, que é conhecimento, habilidade e atitude. Eu posso ter um conhecimento gigantesco, vou ler 100 livros no mês, mas eu estou botando em prática para fazer com que a minha habilidade entre em ação. Eu sou um obeso mental, né, que eu costumo dizer. Muita informação, mas pouca prática. Então, absorve a informação, coloca rapidamente em prática, para testar a sua habilidade, errou, corrige, e aí vai embora. E tem muita gente que tem um grande conhecimento, tem uma ótima habilidade, mas falta o último A da competência, que é a ação, que é a atitude, na verdade, que é a atitude. Não põe em prática aquilo que tem que pôr. Ele sabe como é que faz, ele sabe, mas falta atitude. Então, tem muita coisa comportamental que a gente vê no curso também, porque tem muita crença, né? A gente tem muita crença, eu não faço isso porque eu acho que isso... Tá, mas você colocou em prática? Você teve a atitude de ir lá fora e colocar? Viu se funciona ou não? Ah, não funciona porque alguém me falou que não funciona. Aí você deixa a atitude, você tem um bom conhecimento, uma ótima habilidade, mas não coloca na atitude, não coloca porque você está travado em alguma coisa. Então, no curso a gente trabalha muito também essa questão comportamental. Eu confesso aqui, já abro a verdade para vocês, eu não gosto muito de ficar falando em motivação, porque eu acho que ela é muito superestimada. Porque eu posso estar muito motivado, mas na primeira abordagem que eu fizer sem técnica, minha motivação já vai para o espaço. Então, eu trabalho muito comportamento, que dentro do comportamento, sim, vai ter uma parte de motivação, mas o comportamento está muito além da motivação por si só. Então, tem todo esse conjunto aí de coisas. Perfeito, perfeito. Tem um dos outros tópicos aí que eu acho que é bem bacana e acho que vale bastante a gente conversar um pouquinho sobre e explicar para as pessoas também que às vezes não tem tanto conhecimento do assunto, mas o perfil Hunter. O que seria isso, né? Em que área que isso vai atingir a parte de vendas? O que seria isso? Legal. O perfil Hunter nada mais é do que o perfil do vendedor que vai à caça do seu cliente. E falando nessa mudança, como você falou agora anteriormente, antigamente o que a gente fazia, né? Antigamente eu vou dizer que até atualmente tem muito vendedor que depende ou só da indicação, que funciona, mas a indicação uma hora a fonte seca, daí que eu vou fazer se ninguém me indica ninguém.
Sim. Ou a gente comprava listas de e-mail e saía mandando e-mail para todo mundo. Pode funcionar? Pode. Mas agora, a partir do momento que eu trabalho de maneira com técnica, que eu escolho o perfil ideal do meu cliente, é esse o meu público, é esse o meu nicho, é esse o cliente que eu vou buscar. Minha energia ela é destinada e canalizada para um perfil de cliente que eu sei que é o mais propenso a falar comigo. Então, a minha probabilidade de falar com 100 e fechar vai ser maior do que eu falar com 100 de um público aleatório e eu não fechar. Então, o perfil Hunter é esse vendedor que sabe prospectar, usar ferramentas, como o Eduardo falou, que tem script de venda, que sabe trabalhar numa ligação com script, sabe trabalhar com e-mail, um script de e-mail bem feito, sabe trabalhar uma prospecção via LinkedIn, sabe conversar com o cliente via WhatsApp, tem cadência, não é mandar um e-mail para você, não respondeu e tchau. Existe uma cadência que a gente viu no curso, não é um e-mail, são alguns e-mails que você tem com algumas técnicas, com alguns gatilhos, que fazem o cliente não abrir o primeiro e-mail, mas abrir o segundo ou o terceiro, porque tem uma técnica envolvida. É um pitch de venda que você liga para um cliente frio que não está esperando você ligar, que é o maior desafio, e os vendedores travam. Como que eu vou ligar para você? Você não estava me esperando, porque a venda é um processo contraintuitivo. Eu tenho que abordar alguém que não está esperando eu ligar, eu vou interromper ele, vou oferecer uma coisa que ele não está esperando, não precisa, eu preciso vender. Então é totalmente contraintuitivo, por isso que eu falo, eu valorizo demais quem vende, porque a exposição é muito grande. Então você precisa ter técnica, precisa ter cadência, precisa ter script, aí você fica mais confiante. Então o medo, de onde vem o medo? O medo vem do desconhecido. Se eu não sei como ligar, eu vou ter medo de ligar. Se eu não sei como mandar o e-mail, porque o e-mail me protege, né? Porque eu não estou me expondo, eu estou escrevendo, mas mesmo assim eu vou mandar um e-mail que não funciona. Então, se eu vou abordar você na rua ou no teu estabelecimento, qual que é a abordagem? O que eu tenho que falar para uma pessoa que não está esperando ser abordada num espaço de 30 segundos para ele olhar assim? Eu quero saber mais sobre o seu produto, entendeu? Então, tudo isso está envolvido no processo de Hunter. Ele tem que saber fazer isso, ele tem que ter coragem, porque a gente viu lá que existem emoções que impedem nós de vendermos melhor. É a emoção de eu ligar e o cliente ser mal educado, mas eu posso falar com experiência aqui, porque eu prospecto também e ligo para muitos clientes de Curitiba, que tem fama de ser um povo mais fechado, e nunca ninguém me ofendeu. No máximo eu não quero e está tudo bem. Então a gente tem que quebrar algumas crenças que muitas são nossas. Eu não vou ligar sexta-feira às 5 horas porque já está todo mundo em ritmo de festa. Não, eu tenho um exemplo bom disso, né? Eu já fechei vendas assim, 15 para as 6, eu tinha ligado para 100. Aí eu levantei, não, chega, vou no 100º. E esse foi o que eu liguei e a mulher falou, Daniel, ainda bem que você ligou, era justamente isso que eu estava precisando. Olha só. Numa sexta-feira, 15 para as 6 da tarde. Fiz a visita e vendi lá o meu produto, entendeu? E é que eu costumo dizer, em vendas tem aquele ditado, né? Você dá 100 marteladas, a pedra não quebra. É na 100ª que se você der, a pedra pode quebrar. Sim. Então, tem muito disso aí. Então, por isso que eu falo, tem que ter muita resiliência para trabalhar com vendas, porque você vai ouvir um monte de não, a gente vai ter que buscar o não. Então, a gente já fez muitas atividades expositivas para o não. A gente vai ligar, você vai ouvir o não, mas é para isso que nós vamos ligar mesmo. Se fizer um sim, golaço. Inclusive, tem uma aluna, né, que eu tô com medo. No primeiro dia de curso. Primeiro, inclusive, no módulo Hunter. Não, eu tenho medo, mas eu vou. Ela ligou e conseguiu agendar uma visita para um cliente de um produto de alto padrão. Ela desligou, nem ela acreditava. E aí ela vai estar, por exemplo, o próprio produto dela, no caso, que ela está oferecendo É, ali? o produto Exatamente. dela, a vida real Vida mesmo. real. A gente não inventa nada. Você está vendendo Sim. uma casa, você vai ligar para alguém que quer comprar uma casa. Está vendendo um copo, você vai vender para alguém que quer comprar um copo. Que Então, legal. o treinamento acontece com a vida como ela é na realidade. Então, ele é mais dentro da tua realidade. Porque não adianta, se você vende um computador, não vou ensinar você liga para alguém que quer comprar um abacaxi, sei lá. Tem que ser muito da tua realidade para valer a pena e fazer da maneira certa, né? Então, é muito, muito dinâmico. Legal. Posso dizer assim que o dinamismo... Tem dias ali que acaba, mas quando a gente vê, já passou meia hora, 1 hora, porque a galera está envolvida. Era para acabar X hora, acabou X hora mais um tempo, porque tem muita coisa prática mesmo. Bacana. Isso é a prova de que
é sucesso, né? Porque você realmente... as pessoas estão realmente preocupadas, engajadas ali, então estão dispostas ali, né? É uma via de mão dupla. Não é só o Daniel, o professor, mas é a turma que colabora muito. Então, essa turma é fantástica. É uma turma que participa. Tem gente de todas as idades, cargos e negócios diferentes. Mas todo mundo, principalmente, na humildade de sentar no banquinho de aprendiz e aprender. Então... eu também sento, eu aprendo com eles também, porque eu não sou dono da verdade. Sim, eu levo conhecimento, com experiência, mas tenho certeza absoluta que nesses 6 encontros e no 7º, que será o próximo, eu vou sair com uma bagagem muito maior para um próximo evento em um outro cliente ou numa próxima turma. Vai ser cada vez melhor. Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que é legal a gente também trazer uma outra prática, e eu queria entender um pouquinho mais do professor também, que comentou ali em determinado momento da questão do WhatsApp ali, da rua mais movimentada, do mundo, né? E hoje a gente realmente se depara com vários tipos de vendas sendo feito no WhatsApp, né? Quem aí que está vendo a gente ali que nunca recebeu a mensagem... todas as empresas do mundo hoje têm WhatsApp, né? Exatamente. Eu imagino que deva mudar de segmento para segmento, mas existe uma forma correta, né, professor, de fazer essa abordagem, né, do WhatsApp. Não sei se teria como a gente entender mais ou menos de como funciona isso de uma maneira um pouco mais ampla. Dá para entender. Desde a maneira que você estrutura uma mensagem, por exemplo, a estrutura própria da mensagem, visual. Tem mensagens que visualmente você vai olhar, eu não vou ler isso aqui. Agora são ajustes que você faz, que você torna... Imagine assim, com certeza... Você hoje deve ter recebido 2, 3, 4, 5 mensagens de alguém, cliente, querendo vender para você, ela. Então, todo dia a gente está sendo bombardeado por mensagens. Nesse curso, nós temos lá, eu costumo dizer que o nome desse módulo é Transformando Palavras em Vendas, que é desde a estrutura do texto mesmo, depois técnicas para que as pessoas, das 10 mensagens que alguém manda para ela lá oferecendo uma coisa, por que vai ler a minha mensagem e não a dela? E não a tua. Então, tem uma técnica para isso. Que a primeira coisa que ele vai olhar na mensagem tem que chamar atenção, ele vai... Opa, peraí, essa aqui já não é mais uma das mesmas. Falamos muito sobre tempo de atendimento no WhatsApp, porque o cliente hoje está falando comigo, mas está falando com vários outros. Certo. Falamos muito sobre questão de objeção, do sumido, né? Quem nunca mandou uma mensagem para o cliente, ele, sim, quero, e desapareceu. Tem técnica para isso também, como que a gente desperta. Inclusive, muitas técnicas acontecendo em tempo real, lá no intervalo do almoço. Sim. Alguém usou uma técnica, funcionou. Então, se tivesse um sino lá, a gente já tocava lá para bater meta, entendeu? Então, o WhatsApp tem muita coisa, porque tem muitas empresas e pessoas usando o WhatsApp, mas poucas pessoas sabendo vender pelo WhatsApp. Então, uma coisa bem diferente da outra. Muita gente usa, mas pouca gente sabe vender pelo WhatsApp. E com técnica, tem várias. Se fosse falar aqui, a gente ia ficar, acho que, uns 2 dias falando. Então, vale muito a pena essa questão também do WhatsApp, que é a rua mais movimentada do mundo hoje. Né? E eu trouxe essa questão também, professor, porque assim, como a gente está falando, porque a concorrência ela permanece a mesma. Ou melhor, ela está maior ainda, né? Então, quer dizer, se eu que vendia meu produto há 10 anos de um jeito, presencialmente ou via telefone, uma ligação, também. Se eu não aprender a vender agora com o meu WhatsApp, então quer dizer que eu vou ficar para trás. O meu concorrente, se ele souber fazer isso, mas com certeza, ele disparadamente vai ser melhor do que eu. Né? E até essa questão, né? Eu costumo dizer que no mundo das vendas não é um mundo dual. Ou eu ligo ou eu mando e-mail. Não, você liga, você manda e-mail, você atende pelo WhatsApp. São todas as ferramentas, dependendo do seu negócio. Tem negócio que talvez você não vai mandar e-mail, mas você vai ligar, mas você vai mandar um WhatsApp, ou você vai prospectar no LinkedIn. Aí é de negócio para negócio. Então, você precisa ter... É que eu costumo dizer já no início do treinamento. Imagine que vai ser um grande guarda-roupa. Tem coisas que talvez você olhe e fale, não, isso para mim eu já sei. Tem coisas que você vai olhar assim, eu sabia, mas não lembrava. Então, você vai dar uma recapitulada. E tem coisas que você vai falar assim, isso eu não sabia. E faz parte. Ninguém abre o guarda-roupa e usa todas as roupas de uma vez só, né? Então, você vai pegar aquelas roupas, aquelas peças que você vai precisar para aquele dia. E a venda a mesma coisa. Tem cliente que eu vou ter que falar mais, tem cliente que eu vou ter que falar menos,
Tem cliente que eu vou ter que ter um tom de voz, tem um que eu vou ter que ter um tom de voz mais baixo, mais devagar. Estou fazendo aqui, espero que o microfone esteja pegando. Não, então, não pegou. eu vou ter que até fazer essa adaptação. Sim, então, sim. tudo é na hora. O segredo é a adaptação. Entender o perfil, né? É o perfil. Porque tem gente que vai querer que você vá lá, tem gente que vai querer que você ligue, tem gente que não liga de nenhum. Tem gente que vai atender. Para você ter uma ideia, tem cliente que já me pediu, inclusive as pessoas, às vezes, quando eu falo isso, ainda não botam fé, mas em breve os atendimentos vão ser cada vez mais por chamadas de vídeo. Você faz uma ligação para mim aí, para mostrar seu produto? Por quê? Primeiro que a gente hoje está num mundo cada vez, infelizmente, WhatsApp, é golpe, Perfeito, etc. Certo. Esses dias uma pessoa mandou WhatsApp para vender um negócio lá, e ela falou assim, eu sei que talvez você possa estar desconfiado, mas então o que eu vou fazer? Você atende uma chamada de vídeo? Ela mostrou a estrutura da empresa inteira. Para ser um golpe, tem que ser um golpe muito bem feito, que é uma empresa grande. Muito dinheiro pra fazer esse golpe aí, né? Exatamente. Entrou na sala lá do gestor, mostrou o computador, o refeitório, subiu escada, desceu escada, mostrou a rua, a fachada. Que legal. Falei, só se for um negócio hollywoodiano mesmo. Se eu cair nesse golpe, achei até que vale a pena. Exatamente. Todo esse esforço. Vou pegar com boa Tá prática. pagando para a estrutura do golpe. Mas então me passou confiança. Aham. Porque hoje em dia a gente, como a Eduarda falou, eu consigo, com ferramentas certas, eu consigo número, telefone de qualquer pessoa que eu quiser. Fato. No mundo. Sim. Porra, como é que você entrou em contato comigo? Aí já tem um viés de insegurança. Então eu preciso passar essa segurança, né? Então, Exato. tem Perfeito. todo esse processo aí. Eduarda, você já comentou que são diversos os perfis hoje que estão buscando o curso, né? E buscam o curso, isso é ótimo, né? Então, para mim que quero ser um melhor vendedor, né? Quero melhorar o comercial da minha empresa, enfim, quero me desenvolver o meu lado comercial aí para me tornar um vendedor melhor. Como eu faço hoje para estar aderindo, né? Para conhecer mais sobre o curso, sobre a academia empresarial? E como funcionam esses encontros também, né? Então, o nosso programa avançado de vendas, ele tem uma carga horária total de 50 horas, né? Então, essas 50 horas foram divididas em 7 semanas. Então, toda sexta-feira nós reunimos das 8h30 até as 5h30 da tarde. Alguns até um pouco são mais curtos, né? Mas, então, a questão de quem tiver interesse pode entrar em contato conosco da CI. Eu posso ir até uma visita na empresa, apresentar todo o projeto. A gente tem alguns detalhes bem importantes na hora de passar para a empresa, que é importante a empresa saber, né, quais são os benefícios que o programa vai trazer para a equipe dela. Nós estamos também com alguns programas em parceria com a EZIG que podem ser feitos na própria empresa, então em company. Então a gente pode ver toda a demanda da empresa, o que ela precisa para a equipe comercial, qual que é a necessidade dela, ela quer vender mais, ela quer vender melhor, como que está o atendimento para o cliente, qual que é o perfil. Então, todas essas demandas a gente junta, né? A gente alinha ali com a empresa para ver o que seria ideal, né? Participar conosco ali na nossa turma, ou a gente faz um próprio para a empresa, né? Então, a gente coleta todas essas demandas e aí a gente conversa com a empresa, alinha, né? Quais são as expectativas também da empresa. Então, o pessoal que estiver interesse pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar fazendo as orientações, visitando, conversando, trocando uma ideia, né? A gente também é bem legal porque nós conseguimos mostrar para eles, nós estamos coletando o relato dos alunos, então é bem bacana porque a gente fala, né? Eu sou vendedora, então como é que eu vou falar para a pessoa, fala, sei lá, que é bom, né? Então a gente está sempre mostrando para eles o quão importante o professor mesmo disse, né? Os alunos agora em tempo real, eles estão ligando para cliente, fechando o negócio. Hoje a gente teve mais uma colega lá da turma, ligou na hora do almoço para o cliente dela, fechou o negócio. Voltou com a sexta-feira cheia, então está sendo bem bacana a experiência. Então, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Nós vamos ter mais um programa agora, que é o de estratégia. Esse é mais voltado para gestores mesmo, né? Então, entre em contato conosco que nós estamos disponibilizando visita para vocês para estar apresentando também. Perfeito. Mas tudo é conhecimento, né, Eduardo? Tudo é conhecimento, né? Essa questão de saber um pouco mais sobre gestão, sobre mais ou menos quem ganha é o profissional. Exatamente. E a empresa, né? Exatamente. Acho que isso realmente é bem válido. E aquilo que tu comentou é praticamente uma consultoria, então, que vocês estão prestando para o empresário para entender qual é o melhor, para onde vai, qual vai ser o melhor
melhor curso, né? Qual vai ser o Sim. melhor atendimento que ele vai poder ter. Professor, a gente sabe que falar sobre vendas, a gente, como o professor já trouxe aqui, a gente pode ficar aqui talvez dias e dias, né? Porque são Exatamente. diversas técnicas, perfis, segmentos, e isso é muito legal, isso é muito importante, muito bacana, né? A gente até comentou aqui um pouquinho antes até do programa começar, trouxe até essa informação aqui, acredito que a gente conseguiu falar ao longo do programa, Sim. principalmente sobre a parte comercial, né? O quanto o comercial é Boa. importante para a sua empresa aí, que às vezes é onde você tira o pé e é onde mais deveria acelerar, né, professor? Acho que é mais ou menos isso. Né? Perfeito. Tudo é como eu falei, não é uma coisa ou outra. Já vi empresas investirem muito em propaganda, em mídia, traz o cliente para a loja, mas o vendedor não sabe vender. Ou seja, não tem técnica, porque a empresa só viu a questão de... É importante, óbvio que é importante Sim, divulgar. lógico. Tem que Complementa, divulgar. Né? Mas não dá para caminhar sozinho sem um profissional capacitado. Se eu encho a minha loja, minha equipe não sabe vender, a expectativa é frustrante. Sim. Minha taxa de conversão, que era X, em vez de ser X mais tanto, não funciona. Então, tudo é um conjunto, é uma engrenagem. É a área de logística, é a área de marketing, é a área de satisfação do cliente, é a área de risco, de crédito, área de vendas, área comercial. Então, tudo tem que estar envolvido. E a venda está envolvida em tudo. Tem que estar fluido de todas as vertentes. Legal. Professor, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá? Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo junto com a Sim. É muito legal a gente poder hoje ouvir esse conteúdo aqui que a gente faz de uma maneira, obviamente, totalmente gratuita e justamente só lembrando aí para você da sociedade, da comunidade, do ramo empresarial ou não, que pode estar absorvendo essa informação aí para estar melhorando aí. E a gente traz aqui essas experiências justamente para você saber, às vezes, para onde você deve ir. Às vezes você precisa de uma ajuda, às vezes precisa de um treinamento. E é muito importante a gente estar falando isso aqui. Correto, Eduarda? Acredito que era mais ou menos isso, né? O segredo das empresas de sucesso é sempre estarem capacitando a sua equipe, né? Principalmente. Perfeito. Porque vai trazer muitos resultados, o engajamento da equipe também. Então... é uma das vertentes mais importantes, que inclusive é uma das vertentes que a ACI preza, né? A parte de treinamentos e capacitações para os nossos empresários. É isso aí. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Obrigado, professor, mais uma vez, tá? Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo. Com certeza, foi um prazer, estou à disposição para próximos aí. Show de bola. Eduarda, muito obrigado, tá? Obrigada também. É isso aí. Tamo junto, gente. Muito obrigado você que acompanhou aqui mais um episódio do AssimCast. Em breve, mais episódios vindo por aí com muita informação e muito bate-papo aí que com certeza vai te ajudar muito no desenvolvimento seu, da sua empresa, dos seus colegas. Então fica aqui com a gente sempre no AssimCast. Fique muito bem aí e valeu!